Fala pessoal, maravilha. E aí pessoal, vou deixar um momento para que todos se acheguem. Sejam todos paz, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a essa live, transmissão ao vivo, Facebook, Instagram, nesta tarde, deu uma pausada, O Instagram deu uma travada porque eu falei aquela palavra com duas letras. Maravilha, graças a Deus. Muito boa tarde a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com vocês. Estamos aqui ao vivo pela página do Facebook e pela página do Instagram. Nós estamos nessa live extraordinária, que é uma live preparada para Sexta-feira da Paixão, Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Crucificação de Cristo, e excepcionalmente foi marcado às 15 horas da tarde. E nós vamos descobrir o porquê disso daqui a pouquinho. Deixar o pessoal chegando. O pessoal está no Facebook aí, bem-vindo. Quiser de alguma forma deixar aí marcado, alguma pergunta, fique à vontade. Mas vamos lá. Durante toda a semana nós compartilhamos com os irmãos nas transmissões do Facebook, do Instagram. Durante toda a semana nós compartilhamos algumas transmissões e cada dia da semana nós viemos falando respectivamente a respeito de um assunto da Semana Santa, Então nós entendemos que a sexta-feira é a sexta-feira da paixão de Cristo, da morte, da crucificação e morte de Cristo. E se nós entendemos que o domingo ele é o domingo da ressurreição, consequentemente nós vamos entender que a quinta é a quinta do Getsemane, que domingo passado é o chamado da tradição católica de domingo de Ramos, e que consequentemente marca também aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, marca também além da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, marca também a purificação do templo. E se a gente entender que, segundo os relatos bíblicos, na noite de ontem, quinta-feira, Jesus teria ido ao Getsemane, teria ali feito aquele momento de oração, e naquele momento de oração Jesus foi preso. Uma vez que Jesus foi preso, ele foi então levado e passou durante toda a noite sendo, apanhou, levou coronhadas de madeira na cabeça, e de manhã cedo foi levado até Pôncio Pilatos. Então ele foi sentenciado naquele julgamento público entre Barrabás e ele, e o povo então escolheu Jesus para ser crucificado e escolheu Barrabás para ser solto. Aos irmãos do Instagram, bem-vindos. Dona Adelina, Maria da Glória, Catiane, paz seja com todos vocês. Vão compartilhando aí. Na parte inferior do Instagram tem esse aviãozinho. Manda para o pessoal aí que vocês conheçam. Bem-vinda, minha irmã Fabiana. Um grande abraço ao pastor Marlo, meu querido amigo.
pessoal do Facebook de igual forma. Então, se nós entendemos que Jesus ele passa a quinta-feira sendo açoitado, sendo humilhado, então nós entendemos que a sexta-feira tem toda aquela questão da humilhação pública de Jesus. E uma vez que ele tem essa questão da humilhação pública de Jesus, ele é julgado, ele é condenado naquele tribunal humano, em todos decidem soltar Barrabás. Jesus ele é mais uma vez chicoteado e então ele é encaminhado para ser crucificado. A grande palavra, a mensagem que eu queria compartilhar com vocês nessa tarde, tem a ver com o que está escrito em João capítulo 19, verso de números 29 e 30. Que o momento em que Jesus é dado a ele um bocado de vinagre, algo para beber, e ele então usa uma expressão, e essa expressão chama-se está consumado. O original dessa palavra, está consumado, significa tetelestai. Esse nome grego ele foi amplamente divulgado por meio do ministério Diante do Trono. Ele criou um álbum chamado Tetelestai. E nesse álbum, o Diante do Trono também estava referindo a isso mesmo. Mas a palavra Tetelestai, ele tem a ver, o sentido dele é muito mais amplo. E a usabilidade da palavra não se aplica apenas ao cunho religioso, ao cunho da nossa fé. A língua grega não é apenas uma língua, o grego antigo, de domínio das escrituras sagradas. Toda uma corrente filosófica, ela é criada e ela é desenvolvida a partir de uma cultura e da língua grega. Pois bem, para que vocês entendam, essa palavra está consumado, ela pode também ser traduzida ou ser entendida tipo estar quitado. Então imagina você que você tem uma dívida, uma cédula de dívida e várias prestações, por assim dizer, e aí ao final dela você paga a última parcela, aí vem alguém e bate o carimbo e diz, tá tudo pago, né? Seria, para aqueles que entendem a linguagem, aquele que compra um carro, que baixa o gravame, né, o seu carro financiado fica alienado ao banco. Então, quando você acaba de pagar, aquela alienação, ou seja, o carro pertence a fulano, mas está alienado ao banco. Então, quando baixa o gravame, quer dizer que ele pertence a você, quer dizer que o banco reconhece que a sua dívida foi paga. Que a sua dívida foi paga. É interessante esse entendimento. Porque quando Jesus ele usa essa mesma expressão, quando ele diz, está consumado, o entendimento ele é muito mais do que, olha, eu vim para cumprir um determinado propósito e esse propósito foi cumprido até o fim. Se você fazer uma leitura, e eu usei o texto de referência de João 19, de todo o Evangelho de João, você vai ver algumas expressões chamadas sinais. E João ele é conhecido também como o livro dos sinais. Então, quando Jesus transforma água em vinho, lá no capítulo 2, na cidade, se não me engano, de Caná, na Galileia, na província de Caná da Galileia, lá tem um termo que o autor usa assim, fala assim, olha, e com este milagre, Jesus deu início aos seus sinais. Então, que sinais são esses? Jesus sabia que a partir do momento em que ele se manifestasse, que fosse manifesto o seu ministério público, e esse ministério público fosse manifesto por sinais, prodígios e maravilhas, e cada vez que ele realizasse alguns milagres notórios diante dos seus discípulos e diante de toda a sociedade, como curas, como ressuscitamento, como libertações, cada vez mais a sua fama iria levá-lo a culminar a sua crucificação. Então, os sinais eles se iniciam em Caná da Galileia e o ápice desse sinal foi a ressurreição de Lázaro no capítulo de número 11 do Evangelho de João. Então Lázaro ele é ressuscitado por Cristo e esse foi um dos sinais mais notórios. E a partir daquele momento diz o texto de João que os fariseus procuravam uma oportunidade para matar Jesus. Eles procuravam uma oportunidade para matar Jesus. E diz também que o motivo pelo qual eles desejaram matar Jesus foi por inveja de Jesus.
Sabemos que o motivo é muito mais amplo do que isso. Pois bem, queridos, a pergunta que eu e você precisa fazer é: o que está consumado? Porque Jesus, ele nasceu como homem, Deus nascido como homem, para um propósito específico. E esse propósito não era apenas morrer, né? Deus se fez homem, Deus ele encarnou em nós, para que nós pudéssemos então ser participante da sua natureza divina. É um trocadilho bem interessante e biblicamente fiel, fidedigno. Ou seja, Deus encarnou, Deus ele se tornou participante da natureza humana, para que através do sacrifício de Cristo nós pudéssemos participar da natureza divina. Então, essa descida de Cristo, igual o apóstolo Paulo fala aos Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por motivo de usurpação o ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, ou seja, ele deixou a sua forma de gloriosa de Deus, e ele foi achado em figura humana, e uma vez se tornando homem, se achado em figura humana, ele foi um servo obediente até a morte de cruz. Poderíamos falar de uma forma muito ampla a respeito da morte, da ressurreição de Cristo, pois bem que a gente tem estudado a ressurreição nos nossos pequenos grupos, nos compartilhamentos de quarta-feira. Mas entendimento de que o que está consumado, que dívida é essa que foi paga? Né? O pastor Anderson Silva, ele utiliza a expressão do boleto. Né? Existia um boleto que estava no nosso nome. E que boleto é esse que foi pago? É preciso que a gente entenda isso. Né? Pois bem, você só vai compreender a importância da morte sacrificial de Jesus quando você tiver um claro entendimento de quão devedor eu e você éramos em Cristo Jesus. Somente, repito, somente e tão somente tendo uma clareza quanto à grandiosa dívida que nós tínhamos, é que vamos entender também a grandeza do perdão que nós recebemos. É como a parábola que diz que duas pessoas deviam dinheiro a uma pessoa. Um devia 500 e o outro devia 50. Então, a pergunta no final da parábola, dessa analogia, é: quem ficaria mais grato por ter sido perdoado na dívida? A pessoa que foi abordada diz aquele que devia mais. Então diz aquele que muito ama, muito foi perdoado. Ou aquele que muito foi perdoado, muito ama. Se eu e você não entendermos a grandeza do perdão, nós não vamos então compreender a grandeza da nossa salvação. Se nós também não entendermos a extensão do nosso pecado, da nossa dívida, nós não vamos entender também a grandeza, a grandiosidade do amor, do perdão de Jesus por nós. Primeira coisa que é preciso abordar, aquilo que os calvinistas falam sobre depravação total, que também outros chamam de a natureza de Adão. Todos nós nascemos com essa natureza pecaminosa, nascemos vendidos e rendidos ao pecado, inclinação para a carne, para aquilo que não agrada a Deus. Então é preciso entender que existe uma natureza, algo dentro de cada ser humano que corrobora para que ele viva longe dos propósitos, dos desígnios e da vontade de Deus. A palavra do Senhor também diz no livro de Romanos, capítulo, se não me engano, de número 3, e também diz no capítulo 6, algumas questões a respeito do pecado. Uma delas é que o salário do pecado é a morte. Ou seja, se o pecado ele é um fruto de uma árvore, né, se o pecado ele é uma árvore, o fruto desse pecado é a morte. Mas a gente precisa entender também o que é pecado. Está vendo tanto que a coisa é muito ampla quanto a isso? Eu não posso simplesmente dizer assim: olha, Jesus morreu na cruz por você e você está perdoado e vai para o céu. Ponto. Peraí, mas Jesus morreu na cruz por quê? Por que Jesus se entregou na cruz? Por que ele teve que pagar essa dívida? Que dívida era essa? De quem que pertencia a dívida? Como que foi contraída? Então todos nós precisamos entender o princípio do princípio do princípio, não no sentido de valores, mas no sentido de primeiras coisas. Então, primeiro ponto: existem leis espirituais e morais que foram desenvolvidas pelo próprio Criador, dos quais ele mesmo se submete.
Uma dessas leis é a lei daquilo que é transgressão, tudo aquilo que ele ordena. A primeira lei que foi transcrita, que consta na Bíblia, foi a lei dada ao casal do Éden, que não era um jardim, mas sim um pomar. Ali diz o Senhor, Criador, ao casal do jardim: de toda árvore do conhecimento, de toda árvore do jardim, do pomar, vocês poderão comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus se relaciona com a sua criação de algumas formas. E duas delas é a respeito da promessa, que é oriunda de uma obediência, fruto de um mandamento. Então, o mandamento que, colhendo a obediência, a observância desse mandamento, teremos a promessa feita. E um dos mais clássicos é: honra teu pai e tua mãe, que serão bem-sucedidos a sua vida e prolongarão os seus dias na terra. A Escritura diz que ele é o primeiro mandamento que vem associado a uma promessa. De igual forma, o descumprimento de um mandamento vem com uma sentença condenatória ou um juízo ou um castigo, tal como foi: se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente nós iremos morrer. Então, o autor do livro de Deuteronômio, Moisés, né, ele relata isso naquela sentença do capítulo 28, 29 e 30, que ele nos orienta a escolher entre a bênção e a maldição. Pois bem, Deus criou, então, princípios dos quais ele rege o seu relacionamento com a humanidade, baseado em mandamentos, promessas, juízos. Então tá. Continuando esse entendimento da forma como Deus muitas vezes se relaciona. Agora precisamos definir o que é pecado. Porque nós temos a ideia de tipificar pecado e de nominar pecado. E isso é uma herança da tradição católica, como é a figura dos 7 pecados capitais, dentre eles glutonaria, que é gula, inveja, porfia, luxúria, né? Então, dentre outros assuntos. É importante que a gente entenda o princípio que rege o pecado, porque senão nós vamos ficar questionando algumas coisas que são diretamente associadas à cultura. Exemplo: beber é pecado, fumar é pecado, roupa curta é pecado, né? Cortar cabelo é pecado, depilar sovaco é pecado. E tem um monte de questões miúdas que estão envolvidas dentro de um contexto religioso que, convenhamos, sangue do cordeiro não tem nada a ver com, muitas vezes, a Bíblia. São questões relacionadas à cultura. Então eu preciso entender o que é pecado. Pecado, ele se manifesta de duas formas na nossa vida: a forma passiva e a forma ativa. O que é um pecado passivo? Tudo aquilo que Deus ordenou que eu fizesse, eu não faço. Então, é um pecado passivo, de omissão. Deus diz: faça, e eu não faço. Isso é pecado. Pecado é uma quebra, um descumprimento a um mandamento de Deus. Um exemplo de um pecado passivo, ou de pecar de forma passiva, é aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. O ato de bondade de um cristão, ou daquele que crê no Criador, daquele que segue o Criador, ele não pode ser visto como uma virtude a ser exaltada, mas como um padrão mínimo de vida. Então, o cristão que faz o bem, ele não merece ser honrado, porque até o não cristão faz o bem, e muitas vezes faz o bem melhor ainda do que o cristão. Então, o fato de nós falarmos ou dizermos algo ou fazermos alguma coisa boa, isso não é relativamente alguma virtude em nós. Mas o contrário disso é, na verdade, uma não virtude, né? Ou é uma desvirtuação, é algo que desvirtua aquilo que nós somos chamados para ser. Então, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Isso aí é o pecado por omissão. Jesus disse: amem uns aos outros. Quando eu não amo, peco, omissão, né? Então, uma outra coisa, vocês devem amar uns aos outros. Amem uns aos outros. Quando eu não amo, eu deixo de fazer, eu sou omisso, eu fico passivo quanto a algo que eu tenho que ter atitude
eu tenho que ser atitudinal e eu sou passivo, eu peco, transgrido o que Deus mandou que eu fizesse. E uma outra forma que eu peco, na verdade, é de forma ativa, né? Então, o pecado passivo, Deus diz faz, eu não faço. Pecado ativo, Deus diz não faça, e eu faço. Então, algumas coisas Deus diz não faz isso. Não tenha comunhão entre o credo e o incrente e o incrédulo, a gente faz. Não minta, a gente mente. Não rouba, a gente rouba. Então, né, não engane, a gente engana. Então, não faça isso. Né? E toda a advertência de Deus tem a ver com a nossa proteção, mas a maioria de nós entende como um cerceamento de uma pseudo-liberdade, quando na verdade é Deus poupando, porque sabendo que o dia que nós dele, né, nós vamos sofrer. Então eu entendo a origem e o conceito daquilo que é pecado. O pecado ele é uma quebra do mandamento de Deus que se manifesta de forma ativa ou de forma passiva. E aí você pode aplicar agora na sua vida. Deus disse para você fazer, Deus disse para você não fazer. A escolha cabe a cada um de nós o obedecer diante disso. Tá, ok. Mas aí também a Bíblia diz que existe uma consequência desse pecado. A desobediência a Deus, ele na verdade ele manifesta a verdade que há dentro dos nossos corações. Então quando você pega o pecado original, no sentido de o primeiro pecado que foi relatado em Adão e Eva, existe muito mais coisas do que o desejo de comer um fruto. Diz ali que o fruto ele era desejável aos olhos e saboroso ao paladar. Mas existe algo que revela, na verdade, uma inclinação a um dos piores pecados da humanidade, que é a idolatria. E eu vou dar um spoiler aqui de um texto, artigo, pregação, vídeo, sei lá o que eu vou fazer ainda, que é essa geração que idolatra a sua própria imagem. E a imagem, né, segundo o relato das Escrituras, nós contemplamos, mas isso é algo relativamente, né, sem permanência. Essa geração de selfies, né, de se contemplar a sua imagem o tempo todo. Então, é importante que a gente entenda a respeito disso. Quando há a quebra desse pecado, quando há a contrição, quando há realmente a desobediência ao mandamento de Deus, há também essa separação entre o Criador e a sua criação. Toda alma que pecar, essa alma morrerá. Aí você fala, não, mas eu sou uma boa pessoa, eu mereço ir para o céu, eu não desejo mal para ninguém, né? Eu dou as minhas esmolas, eu dou as minhas contribuições, trabalho feito um condenado, cuido da minha família, não traio minha esposa. E você fala, né, eu sou uma boa pessoa. Bem, existe um manual de lei que as pessoas acham que ele não está mais não tem mais validade, que é os 10 mandamentos. Então eu vou citar alguns de forma aleatória, e aí eu quero saber se você já cumpriu eles ou não, ok? Então tá. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento, com todas as suas forças. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Você ama a Deus de todo o coração? Você consegue desenvolver uma relação de amor pelo seu Criador? Alguns nem acreditam que ele existe, quanto mais amá-lo. E aí relacionamento implica em tempo investido. O relacionamento ele é fruto de momentos juntos em que há uma troca. Viu que legal? Troca entre ouvir falar, entre observar, entre se identificar, se ver no outro, ver o outro em você. É muito ampla essa questão. Então é preciso que eu e você entenda a profundidade do ato de se relacionar com o ser pessoal para responder a pergunta se nós amamos a Deus. Mas tudo bem, vamos levar em consideração que você ama ou amou a Deus de todo o coração. Segunda questão, você já tomou o nome de Deus alguma vez em vão? Será que você já firmou a sua palavra, eu juro por Deus? Quantas pessoas usam o nome de Deus de uma forma bem sem temor, né? Então tá. Alguns outros pecados, né? Além de você sempre, na sua vida, sempre você honrou seus pais,
E se você acha que honrou, qual que é o padrão da honra que você tem? Respeito. Você acha que o relacionamento seu com seus pais é baseado em algum tipo de justiça humana, do tipo, ah, meu pai ou minha mãe nunca mereceu que eu honrasse eles? Honrar será se cuidar deles ao ponto de que você tem que abandonar a sua própria vida? Que tipo de honra é essa? Será que você entende primeiramente antes de afirmar que você honrou sempre os seus pais? Vem cá, você nunca mentiu para os seus pais? Você nunca enganou os seus pais? Mas vamos imaginar que você tenha cumprido esses 3 mandamentos. Existem os mandamentos horizontais que é entre nós e o nosso próximo. A Bíblia diz para que a gente não roube. Você nunca roubou ninguém? Pense. Não, nunca roubou. Mas e pegar alguma coisa emprestada e não devolver? Já fez isso? É diferente? Se apropriar de algo que não lhe pertence? Nem uma cola na escola? Nada? Nada. Roubo não é apenas o ato de você ter uma arma empunhada nas mãos e tomar o que é do outro. Muitos de vocês fazem isso da forma mais simples possível. Talvez você nem sente, nem condene a isso. Mas o roubo, ele é apropriar de algo que não lhe pertence. Então, conhecimento, intelecto, bens, tempo, né? Então, pense a respeito. Outra coisa, a questão de adultério. Pense como é forte isso. Não desejar a pessoa que não é sua, do outro. É difícil você parar para pensar a respeito disso. Pensar a respeito, por exemplo, de assassinato. A Bíblia diz: não matarás. Então as pessoas às vezes condenam a prática do suicídio. As pessoas condenam a questão de quem já matou, acha que essa pessoa que em uma vida às vezes sem Cristo, ou no enfrentamento do seu exercício da sua função, como no caso policiais ou militares, que essas pessoas não têm perdão por ter matado. Mas eu quero ampliar um pouco o sentido da graça em relação a esse mandamento. Muitos de vocês digam: não, eu nunca matei uma pessoa. Mas e no seu coração? Quantas pessoas você já matou na sua vida? Matar não é puxar o gatilho. Matar talvez é você desejar que essa pessoa nunca tivesse existido, ou viver como se aquela pessoa não existisse. Quando você está num processo de contrição, de caminhar com o Senhor, você vai entender o quanto que cada alma vale, por mais que você não a considere. Você sabe o valor de uma pessoa, de uma alma, quando você entende o preço que Deus esteve disposto a pagar por ela. Então pense comigo. Quantas pessoas na vida você já matou, negou o perdão, achou que a sua justiça fosse algo muito mais importante do que a graça de Deus que deveria ser manifesta pela sua vida, e você diz: aquela pessoa não merece, então eu quero que ela morra. Quando um dos discípulos de Jesus chegou até ele e disse: Senhor, quer que nós oremos e que mande descer fogo do céu? Jesus vira para o discípulo e fala: você não sabe de que espírito você é. Ou seja, vocês não entenderam ainda qual é a natureza do seu Criador, qual é a essência da sua missão. Nós facilmente somos reprovados. E a Bíblia diz que se algum de nós descumprir um desses mandamentos, nós seremos culpados de todo o mandamento. Cada mandamento ele é uma seção da lei, mas quem descumpre um mandamento, descumpre toda a lei. E nós temos uma cédula condenatória, um documento que diz que nós estamos em dívida, ou que nós estávamos em dívidas com Deus. Sim, a palavra do Senhor diz que nós pecamos. E aí você precisa entender a grandiosidade, você que está me ouvindo, talvez pela primeira vez, a grandiosidade e a malignidade e a operosidade do pecado. Nós já entendemos o que é pecado, já entendemos como ele se aplica, entendemos que todos nós transgredimos, mas o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, fala muito claro: todos pecaram. E estão destituídos da glória de Deus. Foram separados de Deus.
O profeta Isaías, no capítulo 59, diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, encobrindo-lhe os rostos, impedindo que nos ouça. O apóstolo Paulo fala que aqueles que vivem segundo o conselho deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, essas pessoas estão longe, distanciados, à parte de Deus. O mundo hoje tem quase, se eu não me engano, aproximadamente 8 bilhões de pessoas. E nós estamos profundamente assustados com essa pandemia do coronavírus, que hoje aqui no Brasil está próximo de 1.000 pessoas mortas e quase 18.500 aproximadamente pessoas contaminadas. Nós estamos falando de quase 8 bilhões. Querido irmão, são 10 dígitos. 10 dígitos. 8 bilhões de pessoas. Nesse entendimento de 8 bilhões, a Bíblia diz que todos pecaram. Todos. Todos pecaram. Todo ser humano, menos Cristo, por todas as épocas, em todo o mundo. Um mal desse tamanho precisava de um poder e de um antídoto, de uma cura tão grandiosa. O autor do livro de Hebreus diz que o sangue de boi, o sangue de bodes, de touros, podem purificar o pecado quanto à consciência. Quanto mais o precioso sangue de Jesus. Por que o sangue? O sangue é a representação da vida. Nele está a vida. Tanto que sem ele ninguém vive. É no sangue que representa a vida. E nesse entendimento, quem dá o sangue dá a vida. Se você entender, principalmente nesse contexto de Páscoa, vamos falar um pouco sobre isso no domingo, quando naquele momento de manhã, Deus fala para o povo dele, para o povo de Israel, para o povo hebreu, fala, olha, sacrifiquem um animal, peguem o sangue, espargem sobre os umbrais da porta, o sangue servirá por sinal. Há uma representação quanto àquilo. A representação do sangue, o valor do sangue, é uma vida por uma vida. Porque o salário do pecado é a morte. E é necessário que para remir o pecado, é necessário que para expiar o pecado, uma vida seja derramada, porque o preço do pecado é o preço de vida, é o preço de sangue. Quando no autor do Velho Testamento eles instituem o sacrifício, esse sacrifício ele é representativo e aquele animal estava representando o autor do pecado. Tanto que no contexto de Levítico, quando ele fala sobre o bode expiatório, que ele põe as mãos sobre a cabeça do bode e depois joga ele no deserto, ele está transferindo simbolicamente o seu pecado e a culpa do seu pecado para aquele animal. Então eram dois. Um era sacrificado no altar e o outro era lançado no deserto. Para quê? No sacrifício do altar há a remissão do pecado. E a figura do bode que está fora da cidade é aquele que leva o pecado para longe. Lindo, né? Essa ideia do bode expiatório, do cordeiro, né? Aquele que é lançado no deserto, né? Esse entendimento. Tremendo isso quanto a isso. Então, é preciso que eu e você entenda essa questão da malignidade do pecado, essa questão de quão vil ele é. Então, para que se cumprisse a justiça de Deus, é necessário que haja o preço de uma vida pelo pecado. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, dito isso, começou-se a identificar, né, a presciência de Deus, mas humanamente falando, a ineficácia da lei. A lei se tornara incapaz de remir o homem quanto a isso. A lei de Deus, que outrora foi escrita nas tábuas feitas por mãos humanas, agora Deus estaria agora impregnando isso dentro do coração.
No tempo certo, na plenitude dos tempos, segundo Paulo aos Efésios, Deus envia o seu Filho em forma humana, habitou entre nós, e ele então, de uma forma representativa, tal como toda a terra foi maldita em Adão, toda a terra se tornaria bendita em Cristo Jesus. Cristo, então, ele se oferece. A cruz que ele foi pregado, e que segundo relatos bíblicos, na hora nona, 3 da tarde, ele expira, ele entrega o seu espírito, ele brada, dizendo, tetelestai, está consumado. Ou seja, a dívida foi paga. Ou seja, quem deveria morrer pelo meu pecado, o pecado do Alessandro deveria ser pago pelo Alessandro com a vida do Alessandro. Cristo então diz, não, eu vou morrer por você. Eu irei morrer no seu lugar. Eu irei morrer na sua hora. Então Cristo pega essa dívida que era contrária a mim e ele então vai lá e quita isso. Por isso o apóstolo Paulo fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que são chamados segundo o seu propósito. Está consumado, está quitado. A palavra do Senhor diz que os nossos pecados em Cristo foram lançados no mar do esquecimento e há uma promessa que Cristo não se lembraria, que Deus não se lembraria deles mais. Por isso, a Páscoa precisa ser celebrada como uma data, se não há uma das principais datas do cristianismo. Há um apelo comercial para o Natal, para o menino Jesus, mas esse menino cresceu e esse menino viveu entre nós como homem, operosidade, com milagres, com prodígios, e ele morreu, e ele ressuscitou, e ele voltará. Essa mensagem, ela não está ultrapassada, ela é a única mensagem do Evangelho. Não, pastor, essa mensagem de Jesus te ama, Jesus morreu por nós, ela é antiga, precisamos de uma mensagem mais assertiva. Queridos, não existe opcional, não existe condicionante. A mensagem do Cristo, morto e ressuscitado, morto, crucificado e ressurreto, é a única mensagem do Evangelho. Cristo morreu em tempo oportuno pelos seus pecadores. E nós, como seus discípulos, nós como suas testemunhas da sua morte e ressurreição, estamos aqui hoje, não apenas para manifestar a vida que Deus nos deu em Cristo Jesus, mas para proclamar em alto e bom som que o mundo precisa se converter, arrepender e se converter dos seus maus caminhos e voltar-se para Deus. Que o mundo precisa compreender que os sofrimentos que estamos vivendo e que já vivíamos, que o coronavírus não é nada diante de muitas circunstâncias muito mais difíceis, como existe pobreza, injustiça social, degradação moral da sociedade e outros tantos por vir, que isso não é nada. Que o mundo ele virou as costas para Deus, que o mundo ele simplesmente assinou uma carta de divórcio contra Jesus. Ele não quer, não conheceu, ele conheceu e não quer Deus. O mundo virou as costas para Deus. O mundo decidiu viver a parte de Deus. Muitas igrejas estão vivendo sem ter Cristo. Não se escandalize. O livro de Apocalipse diz que Jesus, em uma determinada igreja, estava à porta e batia, e dizendo, se alguém abrir, eu vou entrar. Muitas igrejas, Cristo está de fora. Cristo não compactua, Cristo não tem comunhão, Cristo não congrega no meio de determinadas igrejas que estabelecem o seu culto contrário à sua palavra. Não enganem se ali há muito barulho, se ali há muitas manifestações, humanamente falando, de milagres. Deus não tem compromisso com isso. Deus zela pela sua palavra, e é por meio da sua palavra que Cristo opera. É necessário que eu e você entenda, irmão, irmã que está me assistindo, seja através do Facebook, do Instagram, ou que ainda irá nos assistir, é necessário que você entenda que há uma aliança com os remidos de Cristo. Há uma aliança com aqueles que Deus lavou pelo seu precioso sangue. E essas pessoas, elas tiveram a sua dívida paga. O salário,
o salário foi quitado, a cédula, o documento de dívida que era contrário a nós foi pago. Não há mais dívida. Se você foi perdoado por Cristo, não há mais dívida. Se você foi perdoado por Deus, não há mais dívida. Por isso o apóstolo Paulo diz: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem o passado, nem o porvir, nem poderes, nem domínios, nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso, meu irmão e minha irmã, levante a sua cabeça, não de forma arrogante, porque nada fizemos para quitar a dívida, mas fomos perdoados. Nada fizemos para sermos amados, mas somos amados. Nada fizemos para sermos aceitos. Hoje, não apenas somos aceitos, mas somos feitos filhos por meio de Cristo Jesus, de Deus Pai. A Páscoa, na verdade, ele é o Natal de todo cristão e deveria ser para nós a data mais importante. E esse ano, gente, como Deus está nos dando uma oportunidade. Não que ceiar como igreja, como comunidade seja ruim, muita saudade, mas nós estaremos com a oportunidade de celebrar a Páscoa, como talvez ali no Velho Testamento, quando Deus disse que a praga viria e que nós deveríamos nos organizar em família, matar o cordeiro, comer junto, com os pés calçados, com as mochilas nas costas, pronto para partir, que o anjo da morte iria passar. Se a família fosse pequena, não desperdice, chama outra, junta, comem juntos, comam e celebrem a Páscoa. A Páscoa é a saída do Egito. Êxodo quer dizer saída, Egito quer dizer trevas. Então a Páscoa é a saída, é a libertação das trevas por meio do sangue. Entende isso? Há muita representatividade nisso. A Páscoa, o Cordeiro Pascal em Cristo Jesus, também tem esse aspecto de libertação. Nós fomos libertos do Egito dos nossos pecados e estamos sendo conduzidos pelo deserto das nossas vidas a fim de alcançar a Canaã celestial por meio do sangue, que hoje não é mais espargido nos umbrais das portas, mas ele é derramado espiritualmente falando sobre todos aqueles, segundo o relato de Apocalipse, que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós, que tivemos as nossas roupas representando a santificação, alvejadas pelo sangue do Cordeiro, brancas, límpidas, não porque nós não tivemos pecado na vida, não porque nós não tivemos erro, mas porque alguém pagou o preço pelo nosso pecado. Cristo morreu em nosso lugar, em tempo oportuno, e ele então usou a nossa coroa de cruz. Ele foi pregado na nossa cruz por meio dos pregos que eram nossos pregos, morreu a nossa morte, e hoje podemos viver com ele, por ele e para ele a sua vida. Por isso, podemos dizer com muita fé, tetelestai, está consumado ou foi quitado. Segundo Histórias, com E, o diabo fez uma visitinha para Martim Lutero. E naquela visita a Lutero, ele falou, então você pensa que é o bonzão? Nessas alegorias, né? Você está querendo causar uma revolução? Muito bem. Eu tenho uma lista aqui para você. Anota aí. De tudo aquilo que você fez e pecou. E então o diabo começou a acusar Lutero de todos os seus pecados. E em cada um deles, segundo a história, Lutero dizia para o diabo, é verdade, eu fiz isso mesmo. Então imagina, você mentiu, eu fiz isso mesmo. Você roubou, eu fiz isso mesmo. Você enganou, eu fiz isso mesmo. E a lista, segundo a história, é muito grande. No final dela, o diabo, com um ar bem sagaz, vira para Lutero e diz assim, e agora, bonzão, o que você tem a me dizer? Lutero então pega sua caneta de pena e escreve no final, todos os meus pecados foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
que são chamados segundo o seu propósito. O diabo, tal como a serpente, quis afetar a autoridade e atacar a figura do homem ou do sacerdote, a figura de Adão. E ele fez isso investindo contra Eva. Hoje, o inimigo, mais uma vez, intenta contra a noiva, quando não consegue mais chegar até o noivo. Mas, diferente de Adão, Adão morreu com a sua noiva. Adão morreu com a sua mulher. Adão morreu com a sua mulher. Cristo, diferente de Adão, não morre pela sua noiva, com a sua noiva. Cristo morre pela sua noiva. Ele morre pela sua noiva. E a expressão máxima de masculinidade bíblica é Cristo, que dá a vida pela sua noiva. E santifica a sua noiva, serve a sua noiva e a torna, como diz o relato de Apocalipse, gloriosa. São 3 horas da tarde. Segundo os relatos bíblicos, neste momento, nesta faixa de horário, em que Cristo houve um grande terremoto. Os túmulos abriram. Pessoas que dormiam, que tinham a fé, foram ressuscitadas e entravam na cidade. Eu brinco nas pregações que foi o primeiro The Walking Dead, em que os túmulos se abriram e os mortos-vivos entraram. Mas também que houve terremoto, houve tremores, houve um eclipse, o sol escureceu, os túmulos fundiram, né? Eles partiram, eles se abriram. A própria natureza, a própria criação, como um grito de dor, em solidariedade, porque o autor da vida estava ali entregando, morrendo. E a própria natureza geme e sofre pela morte do Cordeiro de Deus. Diz que o véu rasgou de alto a baixo, aquela representação de separação entre o povo de Deus e o Criador havia se rompido. O acesso ao trono da graça está liberado. Encerro essa transmissão citando o autor de Hebreus, quando diz: acheguemos, pois, com inteira confiança de fé, diante do trono de graça, a fim de alcançarmos misericórdia e graça em tempo oportuno. Eu costumo redefinir esse verso dizendo: acheguemos, pois, com inteira confiança de fé, diante do trono de graça, ou do trono que emana graça, do trono que transmite graça, um trono que manifesta graça. A graça é o favor que nós não merecemos, é um presente que nós não éramos dignos, mas ainda assim somos agraciados com perdão, amor e salvação. Por quê? Tetelestai. Está consumado, está quitado. Você hoje é justo, não porque você nunca errou, mas porque você foi justificado por Deus. E a palavra diz que a oração de um justo muito tem na sua eficácia. Entendeu? Esse é um código que, se virar a chavinha na sua cabeça, a sua vida, dos seus familiares, vai mudar. Você é justo. Você é justa. Não porque você tem uma balança de equidade, mas porque Cristo cumpriu a justiça de Deus pela sua vida. Você foi justificado pelo Senhor. Por isso, você pode abrir os seus lábios e confessar em oração e proclamar o reino na sua vida, naqueles que você ama e em toda a sua comunidade. Por quê? Porque Deus cumpriu todos os seus, toda a cédula, toda a justiça necessária diante da sua dívida, diante do seu pecado. Então você pode levantar a sua cabeça, sem medo, sem culpa, sem vergonha, no bom sentido, porque acima de tudo, você é amado, amada, perdoado, perdoada, aceito, aceita
honrado, honrada, justificado, justificada, e sobre você serão derramadas a herança de Cristo, o seu reino, que Deus te entrega. Tetelestai. Está consumado. Está consumado. Está quitado. Você não deve mais nada. Ontem eu recebi um presente desse. Eu devia uma pessoa e ela chegou em mim e disse: você não deve mais nada. Como eu me senti bem. Ganhei um presentão. Não devo mais. Ou seja, essa pessoa está me liberando da minha dívida. Agora, se eu fiquei feliz com uma dívida que foi perdoada, humana, imagina Deus. Como nós deveríamos nos alegrar. Você pode dizer, talvez, que você tem muitos motivos para ficar triste. E eu quero te dizer, é verdade, mas você também tem muitos motivos para celebrar com alegria a vida que Deus te deu, de paz, amor e perdão. Tetelestai, está consumado. Deus te abençoe, uma ótima tarde, sexta-feira santa, sexta-feira da paixão, nada de tirar aleluia do seu filho amanhã, viu? Nós convertemos, agora somos de Jesus. Tá? Eu espero você mais à noite, 21h34, para a nossa já tradicional live de encerramento do dia, de compartilhamento daquilo que do nosso dia, para orarmos e aí entregarmos a nossa noite, por assim dizer, ao Senhor com muita gratidão. Deus te abençoe, muito obrigado pela sua companhia, te vejo 21h34. Se vocês perderam alguma questão, essa live fica salva no Instagram 24 horas e continuamente no Facebook também. Deus abençoe, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, comentários, mandem pra gente, responderemos a todos. Deus abençoe. Fé e esperança sempre. Pessoal do Facebook, muito obrigado pela companhia de vocês. Que Deus os abençoe. Tá? Compartilhem à vontade essa palavra. Tá? Compartilhem sem moderação. Um grande beijo. Mais à noite a gente se fala. 21h34, nesse mesmo canal.